Diz assim o Senhor, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi, um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no lugar, no meio da tenda de Davi, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Filho de Deus, Senhor de toda a terra, Senhor deste lugar, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, Pai. Pai, chegou a hora, Senhor, da Tua palavra se manifestar no meio de nós, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da Tua unção ser derramada sobre, Senhor, as nossas cabeças mais uma vez, Senhor. Papai, eu te peço, abre, Senhor da glória, os nossos ouvidos, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, Senhor, mais uma vez, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, fala, Senhor da glória, alto aos nossos corações. Fala alto, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor, para que eu possa entender a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma minha mente, Senhor da glória, Pai. Que os meus pensamentos agora fujam de mim, Senhor da glória, Pai. Para que os Teus pensamentos, Senhor, sejam completamente, Senhor, entendidos, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, tira as minhas emoções, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor de toda a terra, que os meus lábios se movam segundo o Teu Espírito Santo, Senhor, porque aí nós seremos abençoados, Deus, porque aí nós seremos, Senhor, edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, eu não quero falar de mim, Senhor, eu não quero falar, Senhor da glória, Pai, daquilo, Senhor, de toda a terra, que a minha mente, Senhor da glória, Pai Santo e amado Mestre, diz que eu devo fazer. Mas eu quero falar, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Então fala, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado neste lugar, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado.
Aleluia, graças a Deus, irmãos. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o nosso Deus, em determinado momento, Ele deu ordens a Moisés, que ele construísse uma arca, e deu ali todos os desígnios da arca. Estabeleceu também um ritual para que a arca, né, uma arca, como se fosse um baú, né, irmãos? Né? Essa arca ela fosse ali construída e tivesse ali um lugar, né, estabelecido no tabernáculo que Deus orientou Moisés ali a construir, né? O tabernáculo que era montado e desmontado no deserto enquanto o povo andava ali até a terra prometida. E nós, irmãos amados, devemos compreender por que Deus fez isso. A arca da aliança, né, ou a arca do concerto, né, simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. E essa arca ela tinha que ficar guardada no lugar, no tabernáculo, que era um lugar inacessível, né? E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para que ali, né, ministrasse ali rituais para que o pecado do povo de Israel fosse expiado, ou seja, fosse eliminado, né? Existia assim todo um ritual. O sacerdote tinha que jogar sangue de sacrifícios sobre a tampa da arca, ali simbolizando já o derramamento de sangue para que houvesse ali a remissão de pecados, né, irmãos? E aí quando a arca, quando Moisés levantava ali o acampamento, né, somente alguns levitas podiam carregar a arca. Então eles colocavam ali 2 varas, né, imagine que aqui fosse a arca, eles colocavam 2 varas, uma aqui e outra aqui, e 4 levitas, né, carregavam a arca sobre os seus ombros. E não era qualquer levita, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, né, mas Deus ele estabeleceu o trabalho dos levitas. Levitas são os que? Os descendentes de Levi, né? Levi é um filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, ou seja, uma das 12 tribos de Israel, né? Então os levitas foram escolhidos para serem sacerdotes, para serem ministros. Eles é que louvavam, eles é que cuidavam dos sacrifícios, e somente dos levitas poderiam vir os sacerdotes, e somente, né, da descendência de Coate, né, os coatitas, né, chamados coatitas, que eram levitas, podiam carregar a arca. Assim como determinadas atividades ali, né, de culto ao Senhor, né, determinadas famílias somente podiam fazer. Deus estabeleceu até isso, né, que dentre os levitas determinadas famílias deveriam fazer determinados rituais a Deus, e esses, né, chamados coatitas, né, ou seja, descendentes de Coate, poderiam carregar a arca. E eles, quando entravam assim, né, próximo ali, né, do lugar onde estava a arca, eles não podiam olhar para nada que estivesse ali no lugar santo, irmãos. Olha só, né? Olha só as regras que Deus estabeleceu. Eles não podiam olhar, e ali os sacerdotes, eles tinham que cuidar disso, para que, né, essas pessoas não morressem, né? Olha os cuidados do Senhor, olha os cuidados de Deus em relação às coisas que são dele. Olha aquilo que Deus faz, e sempre existe um princípio nestas coisas todas, e você tem também que compreender esses princípios para que você possa ser edificado por aquilo que Deus quer fazer. Porque o nosso Deus não é um Deus que está interessado em rituais. O nosso Deus está interessado em que as pessoas compreendam aquilo que Ele fala e aquilo que Ele faz, não é verdade? Assim como Deus nos escolheu, irmãos, sabe? Você foi escolhido para ser um ministro de Deus em determinada área, sabe, irmãos? Você foi escolhido por Deus para trabalhar para Deus em determinada área, em determinada atividade, né? E Deus te capacita para isso, e Deus promove coisas em relação à sua vida para que você possa executar esse papel, né, que Deus deseja que você execute, né, de forma eficiente, né?
forma eficiente. Eu sempre falo assim, né? Eu gosto muito de louvores, mas se eu começasse a louvar aqui, né, eu creio que vocês não suportariam ficar nesse ambiente. Deus com certeza ouviria, porque, né, a minha voz ruim, né, a minha desafinação chegaria com certeza ao trono de Deus como adoração, né? Mas, né, cada um de nós tem um chamado específico de Deus para que nós possamos exercer um papel, né, para o Senhor. E nós devemos o quê? Buscar e nos aperfeiçoar em relação àquilo que Deus, né, que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Quando nós não buscamos nos aperfeiçoar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu penso, irmãos, assim, do profundo do meu coração, que nós estamos sendo levianos em relação a Deus, sabe? Todo aquele que não se prepara, né, para o ministério que Deus tem para a sua vida está sendo leviano, porque o desejo de Deus é que nós estejamos o quê? Buscando do Senhor as capacitações que nós necessitamos, e Deus ensina e fala, e Deus ali vai te motivar a fazer coisas para que você seja cada vez mais capacitado para fazer a obra dele, né? E existem inúmeros fundamentos para que nós sejamos capacitados, né, para fazer a obra do Senhor. E eu creio que todo servo de Deus, ele não pode deixar de ler a Bíblia, ele não pode deixar de orar, ele não pode deixar de se consagrar, ele não pode deixar de se preparar para as coisas santas, para as coisas que são de Deus, sabe, irmãos? E nós, né, não devemos perder de vista isso e banalizar as coisas que são de Deus, né? Então, quando eu subir neste púlpito aqui para pregar a palavra, né, e eu não tiver me consagrado a Deus, eu não tiver buscado do Senhor, né, que Ele estivesse ali me usando mesmo, e eu estou dizendo que não é só aqui, irmãos, né, chegar aqui, né, e subir nesse altar aqui, começar a ministrar a Deus, isso não existe, isso não vai levar a lugar nenhum, e Deus conhece muito bem, né, aquilo que aconteceu com a vida de cada um, né, para que pudesse, né, ministrar ao Senhor hoje, tanto os músicos que estiveram aqui hoje, quanto você que esteve aí, né, louvando e adorando ao Senhor, quanto a mim, né, que estou aqui ministrando a palavra, quanto a diaconisa Dorenice que ministrou para a família, né, quanto, né, o presbítero Leonardo que abriu o culto hoje aqui, né, e eu lembro quando eu era assim mais novo de fé, e quando eu tinha a oportunidade de abrir o culto, né, ao Senhor na oração inicial, né, eu pedia a Deus para Deus me usar na oração inicial. Eu pedi para Deus me usar na oração inicial. Então, irmãos, sabe, a banalização das coisas santas, elas são terríveis, sabe, e faz com que a vida das pessoas que praticam isso, sejam pessoas que se perdem no contexto espiritual de Deus. Eu não vou dizer assim, a pessoa está desviada, não, mas se perde no contexto espiritual de Deus, sabe? E sim, vão sentir muita dificuldade espiritual neste mundo por conta daquilo que não fazem, ou daquilo que fazem errado para Deus. E Deus sempre se preocupou com que as coisas fossem feitas da forma correta, irmãos, né? E nós devemos fazer as coisas da forma correta. Se nós não fizermos da forma correta, as coisas não vão acontecer. Primeiro, não vão acontecer na igreja. Segundo, não vão acontecer nas nossas vidas, né? E a Arca da Aliança, como um símbolo para o povo, Deus jamais permitiu que ela fosse cultuada, né? Olha só, irmãos. Deus estabeleceu um símbolo que era a presença dele, estabeleceu regras e rituais que deveriam acontecer em relação àquela arca, mas Deus nunca permitiu que alguém dobrasse os seus joelhos para cultuar a arca. É óbvio,
É óbvio que ele não iria permitir, porque aquilo era um simples símbolo para que as pessoas pudessem alcançar de Deus ali, né, aquilo que Deus tinha de objetivo, ou seja, não fulminar ali as pessoas, não, né, lançar o pecado delas sobre elas mesmas, e que pudessem ali ter momentos, né, puros diante de Deus por conta daquilo que elas praticavam, né? Buscando o quê? O arrependimento e o perdão dos seus pecados. E você tem que compreender isso, irmãos, porque, sabe, né, hoje, por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, nos dias de hoje, a gente ainda vê pastores, sabe, construindo arcas da aliança, né, para que, né, e levam ali, e carregam a arca da aliança para dentro das igrejas e colocam a arca da aliança ali nos altares, sendo que esse fundamento já não existe mais, porque Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos atingir Deus, e a presença de Deus é inequívoca nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Então, não existe mais símbolo, porque a presença de Deus é inequívoca nas nossas vidas. Não precisamos mais de símbolos, nós não precisamos mais sacrificar animais, derramar sangue de animais, para cumprir a palavra de Deus que diz, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque Jesus já derramou o seu sangue, né? Para que haja remissão de pecados, irmãos, tem que haver uma morte. Para que, né, essa era a lei de Deus, para haver a remissão do pecado, o perdão do pecado, deveria existir uma morte, derramamento de sangue. Por isso que os animais eram sacrificados, né, ali no templo, no tabernáculo, né, quando o templo ainda não havia sido construído, né. Mas o povo de Deus, na sua perversão, na perversão do seu coração, certa vez eles foram para uma batalha, né, e perderam a batalha ali para os filisteus, e de repente eles falaram assim: nós perdemos a batalha porque a arca da aliança não veio. E aí eles levaram a arca da aliança, né, e quando chegaram no arraial ali do povo de Israel, que estava acampado para guerrear, o povo se alegrou e fez festa porque a arca da aliança chegou, né? E você sabe o que aconteceu? Perderam a batalha e levaram a arca da aliança, né, presa, né, como um despojo do povo de Israel. E ali tem toda uma história, né? Colocaram a arca da aliança no mesmo lugar ali que Dagon, né, o deus ali dos filisteus, e ali aconteceu uma série de coisas que nós não vamos entrar aqui no mérito, porque nós não temos tempo para isso, irmãos, é muito longa a história. Mas Deus trouxe ali maldição para aquele povo, porque a arca da aliança estava ali, e ali aquele povo, né, resolveu devolver a arca da aliança para o povo de Israel, e a arca da aliança foi devolvida, e ela ficou na casa de um levita, chamado Abinadad. E ela ficou ali, irmãos, por cerca de 70 anos, longe de Israel. Aliás, em Israel, longe de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Davi, conforme Deus chamou aqui, né, Jerusalém. E ali Davi, irmãos, colocou no seu coração trazer a arca de novo para Jerusalém, para que todo o ritual de Deus fosse reestabelecido. E ali Davi, em primeiro lugar ali, né, foi até a casa de Abinadad, levou ali uns carros de boi, alguns bois, e colocaram a arca da aliança sobre ali esse carro de bois, e ali procuraram trazer a Israel. E aí começou já tudo errado, porque Davi, talvez na sua falta de sabedoria, porque a arca estava distante ali do povo por muito tempo, ele se perdeu talvez no ritual que Deus tinha estabelecido, que a arca da aliança só poderia ser carregada por homens.
E ele colocou a Arca da Aliança sobre uma carroça, para que ela pudesse ser levada para Jerusalém. E a Bíblia diz que ali os bois, de certo momento, tropeçaram, e a Arca da Aliança ia cair, e ali um homem que estava acompanhando ali o trajeto, foi segurar a Arca da Aliança, e a Bíblia diz que ele foi fulminado instantaneamente, porque ele colocou as mãos na Arca da Aliança, e ele não era uma das pessoas que podia fazer isso. Esse homem chamava Uzá, né? E talvez você esteja falando assim, mas puxa vida, mas que coisa terrível, como pode uma situação dessa, né? Sim, só porque a Arca da Aliança ela não podia ser carregada por bois em carroça, né? Tinha que ser carregada pelos coatitas. Mas por que tudo isso aconteceu, né? Por que essa situação veio a acontecer? Irmãos amados, sabe? Aquilo que Deus fala, eu sempre digo isso, né? Aquilo que Deus fala, diferentemente do que eu digo, né? Aquilo que Deus fala vira lei, irmãos. Aquilo que Deus fala vira lei. E o homem não tem o direito de questionar aquilo que Deus fala. Porque na infinita sabedoria de Deus, para o homem falta sabedoria para que ele consiga compreender, sabe, aquilo que Deus estabelece. O que nós não podemos fazer, e Deus nos alerta a todo instante, a todo momento a respeito disso, é desobedecer ao Senhor. Nós não temos esse direito, irmãos. Não deve fazer parte da nossa vida esse direito, né, de desobedecer ao Senhor, embora o homem, né, possa fazer isso, né, se ele quiser fazer, ele pode fazer isso, mas nós como servos de Deus, como cristãos, como pessoas que seguimos ao Senhor, nós não temos o direito de sermos desobedientes ao Senhor. Certa vez Saul, rei de Israel, ele desobedeceu ao Senhor, foi para uma batalha, e trouxe ali, Agag, rei dos amalequitas, vivo, e Deus disse que ele deveria matar tudo o que fosse daquele povo, e Saul trouxe vivo, aquele homem, e quando Samuel viu que ele tinha trazido aquele homem vivo, ele chegou para Saul e falou assim: Saul, que loucura é essa que você fez? Que loucura é essa que você fez? Desobedecer uma ordem de Deus. Que loucura é essa que você fez? E nós devemos compreender, irmãos, que essas palavras estão vivas. Que essas palavras estão vivas, sabe? Moisés certa vez disse para o povo assim: vocês estão falando que vão obedecer a Deus, sabe? Vocês estão falando que vocês vão obedecer a Deus? Se vocês desobedecerem ao Senhor, o pecado de vocês, sabe, falará alto ao coração de Deus. O pecado de vocês encontrará vocês. Esta é a palavra que Moisés usou. O pecado de vocês alcançará vocês. Sabe, irmãos? E o homem precisa entender isso. Que nós não somos loucos, não podemos ser loucos diante de Deus, para não praticar aquilo que Deus deseja, e sim, na nossa mediocridade espiritual, podermos já chegar diante de Deus com o espírito quebrantado e dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Senhor, eu vou te obedecer. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós devemos ter essa postura? Porque Deus fala conosco.
Porque Deus fala conosco, porque Deus estabelece coisas na nossa vida todos os dias, Deus nos orienta todos os dias, e Deus fala conosco dos desejos dEle, daquilo que nós devemos melhorar, da nossa postura espiritual que deve ser diferente, sabe? Deus está falando conosco através do seu Espírito Santo, Deus está promovendo, né, com que a vontade dEle seja estabelecida, né? Um grande exemplo disso, irmãos amados, foi hoje, durante este culto aqui, quando eu citei no meu breve testemunho aquilo que Deus desejava fazer, né? E eu creio que se eu não fizesse isso hoje, talvez não aconteceria nada aqui hoje. Talvez não aconteceria absolutamente nada aqui hoje. Talvez eu me frustrasse por não sentir a presença do Espírito Santo de Deus, né, sabe, falando, né, talvez eu me frustrasse, né, por sentir que algo diferente aconteceu, sabe, irmãos, sabe, e nós na nossa mediocridade espiritual, nós devemos o quê? Procurar, sabe, nos achegar diante de Deus para que cada vez mais nós possamos ser firmes na presença de Deus, né? Para que Deus possa receber de nós o tamanho daquilo que Ele quer receber das nossas vidas, do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa fidelidade a Ele, né? Porque esse é o interesse de Deus. Se você desobedece a Deus, sabe, com certeza o Senhor requererá de ti algo em relação a isso. E olha o resultado da desobediência de Saul, né? Saul trouxe um homem vivo. Saul trouxe o rei, né, dos amalequitas vivo, Agag, né? E Saul trouxe os animais e as riquezas daquele povo. Quando Deus condenou tudo aquilo, amaldiçoando aquilo, tudo era maldito e tudo era maldito. Sabe? E a desculpa de Saul, sabe qual foi, irmãos? Quando ele trouxe os animais, os belos animais, né? Ele disse assim: Samuel, eu trouxe os animais para sacrificar a Deus. Né? Ele trouxe coisas malditas para sacrificar a Deus, Deus amaldiçoou, e ele trouxe as coisas malditas que Deus tinha amaldiçoado para sacrificar a Deus. Não tinham coisas, né, abençoadas em Israel para sacrificar a Deus, não tinham animais abençoados em Israel para sacrificar a Deus, né? E depois Samuel, quando falou para ele da loucura dele, ele falou: eu me deixei envolver pelo povo. O povo me pressionou para trazer essas coisas, né? E eu trouxe o rei vivo, né, como um troféu. Sabe, irmãos? A maluquice do homem, é tudo maluquice, sabe? É maluquice do homem, né? Oferecer ao Senhor aquilo que Ele não quer. Oferecer ao Senhor aquilo que é lixo, né? Aquilo que Ele já rejeitou, né? E oferecer ao Senhor coisas que Ele não quer receber, né? E nós, sabe, quando olhamos para a palavra, talvez a gente pensa: puxa vida, né? Que bobagem fez essa pessoa, né? Que bobagem fez esse personagem bíblico, né? Mas o povo de Deus está, né, comumente fazendo bobagens, né, perante o Senhor. Está comumente, né, pisando na bola em relação àquilo que o Senhor deseja executar e fazer, sabe? E quando Davi viu que aquilo aconteceu com Uzá, né, que aquela situação aconteceu, ele ficou com medo. Ele falou: nossa, o que está acontecendo aqui? E aí ele mandou levar a casa de um homem lá, a arca, e deixar na casa de um homem, né, de medo, né? O que podia acontecer se ele continuasse ali naquele trajeto que ele estava? E ele disse, ele deixou a arca na casa de Obed-Edom, e ali a arca ficou alguns meses. E a Bíblia diz, ficou 3 meses, né? Está escrito aqui. E a Bíblia diz que enquanto a arca ficou naquela casa,
aquela casa ficou tremendamente, foi tremendamente abençoada. É lógico, onde Deus está, a bênção, né, irmãos? Chame Deus para ficar na sua casa lá, né? Fala, Deus, né? Minha casa é tua, né? Fica aqui no lar, né? Você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Você vai ver o que vai acontecer, né, no seu lar, quando Deus verdadeiramente estiver ali agindo, trabalhando, a sua casa for consagrada a Deus. Sabe, as pessoas assim, elas muitas vezes não compreendem aquilo que é consagrar uma casa a Deus, assim como é consagrar a nossa vida a Deus, né? Consagrar qualquer coisa a Deus. Quando nós consagramos qualquer coisa a Deus, ela se torna santa. Consagrar significa tornar santo, né, irmãos? E a palavra santo, como você bem sabe, significa separar, separado, né? Então, quando nós separamos a nossa casa para Deus, tudo que não agrada a Deus não pode entrar ou não pode permanecer. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, tudo que não agrada a Deus não pode fazer parte da nossa vida, né? Não pode fazer parte da nossa vida. E as pessoas têm que entender isso. Ah, eu vou consagrar a Deus para que Deus proteja. Não, não é para que Deus proteja. Você vai consagrar a Deus para que Deus esteja ali trabalhando, agindo, fazendo, né? Edificando. É para isso que você vai fazer. E muitas pessoas não, chamam o pastor para consagrar para que Deus proteja. Não, irmãos. A consagração pressupõe atitudes em relação àquela decisão. Consagrar é uma decisão. É uma decisão. Eu vou me consagrar, eu vou me separar para Deus, né? Vou consagrar a minha casa, eu vou separar a minha casa para Deus. Lá vai ter cultos, lá vai ter oração, lá vai ter, né, leitura bíblica, lá vai ter busca de Deus. É isso que é, sabe? Eu vou consagrar a minha vida a Deus, então minha vida vai ser uma vida voltada para Deus, né? Onde as coisas são de Deus, fazem parte da minha vida e são as coisas mais importantes dela. Eu vou dizer de novo, aquilo que eu sempre falo. Se consagrar não significa sair do mundo, irmãos. Sabe? Se consagrar significa, né, que as coisas são de Deus, são o seu motor. É aquilo que move a sua vida. Então você não faz coisas, né, que não agradam a Deus. Né? Você não faz coisas, né, que vão contra aquilo que Deus falou um dia. Porque aquilo que Deus falou virou lei, né? Virou lei. E nós, sabe, irmãos, né, nesse entendimento, sabe, né, quando você começa a compreender as coisas, fica mais fácil, porque se você vai falar assim, não, eu consagrei minha vida a Deus, então eu não posso. Não, eu consagrei minha casa a Deus, então eu não posso deixar com que isso aconteça na minha casa. Então, quando você compreende aquilo que você faz, você consegue agir segundo aquilo que você fez. Quando você não compreende, você só vai cobrar Deus. Ah, Deus, eu consagrei minha casa a Ti, né? Só que entrou um ladrão aqui e me roubou. Você não consagrou nada, você queria ali, né, ter algo de Deus num ritual, né, ou praticando algo que não absolutamente não tem aquele objetivo, né? E na verdade é uma simples e mera consequência, uma mera consequência daquilo que você fez. É uma consequência e não o objetivo. É uma consequência e não o objetivo daquilo que você fez, né? Eu estava comentando com alguém, não lembro agora o que foi. Acho que foi na reunião de oração, né? A Maneide estava lá, acho que foi né? Quando eu falei assim, quando eu morava em São Paulo, eu morava numa casa na rua, né? Assim, não era num condomínio, nada. E eu saía para a igreja e voltava muito tarde, né? E eu orava para que Deus guardasse a minha casa, né? E quando eu orava, Deus me fazia ver 2 anjos que ficavam ali, né? Um de cada lado do portão de casa, guardando a minha casa. Sabe, uma consequência. Este é o poder de Deus, sabe? Sabe, esta é a manifestação de Deus na nossa vida.
Só que quando você troca os valores, só que quando você inverte os valores, as coisas são de Deus começam a não acontecer, porque estão invertidas. E aí vira bagunça. Quando vira bagunça, nada funciona. E aí você se frustra, as pessoas se frustram, né, porque não conseguiram o seu objetivo. Não conseguiram. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, eu fiz aquilo outro. Sabe, irmãos? Isso é a mesma coisa que a pessoa que é dizimista, né? E ela acontece alguma coisa na vida dela e ela fala, mas senhora, eu não sou dizimista para acontecer isso, né? Chega lá, gastou o pneu do carro, ela vai falar, mas eu não sou dizimista, eu vou ter que gastar para comprar pneu do carro. É lógico que vai ter que gastar para comprar pneu do carro. Faz parte do desgaste natural de qualquer, né? Mas se meu carro está quebrando, né? Eu sou dizimista e meu carro está quebrando, o carro fica velho, as peças desgastam, né? Deus diz que repreenderia o devorador, o roubo Deus não permitirá na sua vida, né, por conta da palavra dele, né? Agora as coisas são naturais. É a mesma coisa você fala assim para Deus, Deus, eu não quero morrer. Deus vai olhar para você e vai falar assim, mas a minha regra é que todo homem morra por conta do pecado de Adão e Eva. Ele estabeleceu isso, né? Ele disse, né? Ele disse que o homem não viva mais do que 120 anos. Né? Ele estabeleceu algo no coração dele, né? Por conta daquilo que aconteceu, da desobediência já do homem. E aí, irmãos, quando Davi foi lá na casa de Obed-Edom, depois de 3 meses, a casa estava abençoada. Eu acho que Obed-Edom falou assim, não tira não, Davi, deixa ela aqui. Davi foi lá, só que ele agora foi de forma correta. Agora ele levou lá os sacerdotes, ele levou os levitas. Irmãos, tinha um monte de levita. A Bíblia diz que quando eles caminhavam, eles louvavam ao Senhor e se revezavam, né? Um grupo de levitas que louvava se revezava com o outro no meio do trajeto, né? E aquilo que o Cristo falou, eles davam 6 passos e paravam, né? Porque Davi tinha medo, né? Vamos ver o que Deus faz. Será que está tudo certo aqui agora? Né? Vamos dar 6 passos e ver o que Deus faz, né? E agora sim, Davi, ele fez de forma correta. Davi, ele fez como Deus havia ordenado. E Davi fez com prudência. Com prudência. Aquilo, né, que todo homem deve ter. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba, né? Prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Talvez você fale assim, uma serpente? A serpente é prudente. Ela vê um sinal de perigo, ela fica alerta, esperando ali aquilo que possa acontecer. E você tem que ser uma pessoa prudente. Sabe, irmãos, quando você deixa a prudência de lado, você está apostando na sorte. Quando você aposta na sorte, nem sempre as coisas vão ser boas. Quando Deus fala, existe um fundamento, irmãos. Você não pode deixar de seguir os fundamentos de Deus para você ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Quando você deixa a prudência de lado, significa que você está sendo louco.
agindo, né, segundo as suas emoções, ou agindo segundo os seus sentimentos, ou agindo segundo a sua vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, é sempre, né, baseada nos nossos sentimentos. E o homem tem que controlar os seus sentimentos. Quando o homem não controla os seus sentimentos, ele age segundo a sua vontade. E quando ele age segundo a sua vontade, ele pode errar. Você percebe que o homem é movido pelos seus sentimentos? E quando ele não controla os sentimentos, é terrível, irmãos. Só sai bobagem, ou às vezes sai tragédias. E nós devemos olhar para as nossas vidas e olhar para a palavra de Deus, né, e entender que se nós deixarmos de lado a palavra do Senhor, nós podemos deixar de ser abençoados. Ou seja, quando você deixa de ser prudente, né, você pode sofrer as consequências dessa atitude por conta de uma decisão equivocada que você está tomando. Sabe, irmãos? E desobedecer a Deus é arriscar. É lançar sobre si o jugo da desobediência. E o jugo da desobediência é terrível. É terrível sobre as nossas vidas. Quando Saul pecou, né, quando ele trouxe lá o rei vivo, né, Agag vivo, e trouxe os animais, Deus ficou furioso com Saul, e Deus mandou dizer a Saul que ele tinha rejeitado a partir daquele momento Saul. As palavras de Deus, através do profeta Samuel, a Saul foi que o Senhor havia rejeitado Saul, e que ele ia estabelecer outro rei em seu lugar. E o Senhor falou assim: eu vou estabelecer um novo rei, mas um rei segundo o meu coração. Um rei segundo o meu coração, né? E depois Deus mandou Samuel, né, ir, né, até Belém ali, né, ungir Davi como rei, né? E Samuel foi, né? Deus falou assim para ele: vai lá até a casa de Jessé, que é pai de Davi, né? Vai lá até a casa de Jessé e lá você vai ungir aquele que eu te mostrar. Aquele que eu te mostrar. Ele não falou assim, ele falou, Deus, olha só como as coisas são maravilhosas de Deus, né? Deus falou assim: vai até a casa de Jessé, né? E lá você vai cultuar a Deus e você vai ungir lá quem eu te mostrar como rei, né? Não era muito mais fácil Deus chegar para Samuel e dizer assim: vai lá na casa de Jessé, né, que lá eu vou ungir Davi rei? Era muito mais fácil. Ele falou o nome do pai. Por que não falou quem era? Deus falou: vai lá, eu vou te indicar quem é. Aí você fala assim: poxa vida, né? Que coisa estranha. Sabe? É porque Deus queria falar algo conosco. E aí a Bíblia diz que quando Samuel viu, Jessé tinha 8 filhos. E Samuel viu todos eles. E o primeiro que Samuel viu, ele falou: é esse daí. Fortão, né? Homem de guerra, né? Falou: é esse. E Deus falou assim para ele: Samuel, não é esse. Sabe por quê? E Deus falou para ele: sabe por quê? Porque eu não olho como o homem olha. Eu não olho para a aparência. Eu olho para o coração. Sabe, são palavras assim que de vez em quando a gente se encontra nela, né? São palavras assim que demonstram o caráter do nosso Deus. Que Deus não se deixa mover verdadeiramente por aparências como o homem faz. O homem se move muito por aparências, quando na verdade Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em algo mais profundo, que é o coração do homem. E ele tinha dito a Samuel: homem segundo o meu coração. Ou seja, que vai fazer aquilo que está no meu coração, que vai agradar o meu coração, né? E aí passaram 7 filhos,
Passaram 7 filhos de Jessé e Deus não apontou para Samuel nenhum deles. E aí Samuel ficou sem entender nada e falou: acabou seus filhos, Jessé? Acabaram, né? Você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tem um lá. Tem um lá que é pastor de ovelhas, né? Tem um lá que é pastor de ovelhas, jovenzinho, né? E Samuel falou: chama ele. Vai lá, manda chamar ele, que enquanto você não chamar, não vou poder sair daqui. E aí chamou e Deus mostrou que era Davi. E ali Deus ungiu Davi como rei, né? Samuel deitou óleo sobre a cabeça dele, ungiu como rei, e o reinado de Davi só foi estabelecido anos depois, né? Ele foi ungido como rei anos antes dele ser rei, né? Porque Deus tinha que cumprir um propósito. Eu creio que foram 15 anos mais ou menos, não lembro quanto tempo, quantos anos passou entre a unção e a posse de Davi como rei em Israel, né? E Davi é este homem que você está vendo aqui, que foi e desejou que tudo aquilo que Deus estabeleceu fosse parte da plenitude de Deus para aquele povo, e trouxe a arca dessa vez, fazendo de forma correta, né? E a Bíblia diz que os músicos cantavam, né? Os sacerdotes carregavam a arca, né, nos seus ombros e vinham trazendo, e a Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças, celebrando a Deus. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças, celebrando a Deus. Um rei vestido, né, de sacerdote, vestido com a estola sacerdotal, né, para que ele pudesse cultuar a Deus. Ele não podia cultuar a Deus sem estar vestido, né, como tal, né, como um sacerdote. Ele se vestiu como sacerdote. E a Bíblia diz que ele pulava e dançava, né, no trajeto até Jerusalém, cultuando e celebrando a Deus, né? Cultuando e celebrando a Deus. E aí talvez, né, você não consiga ter uma visão espiritual dessa situação, mas eu diria para você que talvez o coração de Davi que quisesse explodir ali, de tanta alegria de estar fazendo aquilo, e o Senhor ter aprovado, porque ele tentou e Deus rejeitou e reprovou, sabe? E ele sentiu ali que Deus estava aprovando tudo aquilo que estava acontecendo. Isso aí, ele celebrava a Deus e pulava, né, e dançava. E a Bíblia diz que quando ele entrou em Jerusalém, celebrando ao Senhor ali, com o espírito adorador que Davi tinha, a sua esposa, filha de Saul, Mical, né, filha de Saul, Mical, né, ele foi dada a Davi em casamento porque Davi derrotou Golias, né, com uma pedrinha ali, né, derrubou Golias com uma pedrinha e depois cortou a cabeça do gigante. E ali um dos prêmios, né, de quem fizesse isso era casar com uma filha de Saul, e Davi casou com Mical, né? E ali Mical viu ele dançando, né, e pulando, e ali ela falou palavras terríveis para ele, né? Quando Davi regressou para abençoar sua casa, a filha de Saul saiu ao seu encontro e disse: que bela figura fez o rei hoje, descobrindo-se diante das servas do rei, das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha. Mical não estava compreendendo nada que estava acontecendo com Davi. Como talvez, sabe, irmãos, as pessoas não compreendam o seu estilo de vida. Talvez as pessoas não compreendam você é uma pessoa consagrada a Deus. Talvez as pessoas não compreendam sua vontade de ser fiel a Deus e valorizar as coisas santas. Talvez as pessoas que estão ao seu redor olhem para você e achem que você é um bobão,
e achem que você é uma pessoa, sabe, que está fora de si, que está sendo influenciada pelo pastor, né, pelo pastor da igreja. Talvez as pessoas olhem para você e não compreendam. Sabe, isso é muito comum, sabe, irmãos? Você abrir mão de coisas, né, para que, né, o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu já falei aqui certa vez, um diretor, eu ia viajar para Los Angeles e o diretor perguntou se eu ia para Las Vegas. Eu falei que talvez fosse, e ele perguntou: mas você não vai jogar nenhuma moedinha? Você não vai jogar nenhuma moedinha nos cassinos? Eu falei: não vou jogar nenhuma moedinha nos cassinos, né? As pessoas não compreendem isso. Talvez ele não tenha compreendido. Talvez ele tenha falado assim: mas que bobagem. Que bobagem, sabe? Devia fazer isso daí, se divertir lá, perder um dinheiro lá, né? E a nossa vida é assim, irmãos, sabe? Para os outros, nós fazemos bobagens, somos bobos, vivemos fazendo bobagens. Mas para Deus, quando Deus olha para nós e nos encontra, talvez Ele esteja dizendo assim: homem segundo o meu coração. Talvez Ele esteja dizendo assim: mulher segundo o meu coração. Sabe? E eu luto para isso, irmãos. Eu luto para isso. E se tem coisa assim que me gera uma motivação, sabe, Deus promove coisas que geram motivação em nós. Se tem algo que gera motivação, eu já falei aqui também. É quando alguém fala assim, que o pastor é um homem de Deus. Sabe, são coisas assim que a pessoa pode falar qualquer coisa. E eu estou vacinado em relação a tudo isso. Sabe? Elogios e bibibi, bobobó. Mas tem uma coisa que realmente, sabe, alegra o meu coração. É quando alguém fala que eu sou homem de Deus, e quando os meus filhos, minha mulher, falam a respeito do exemplo que eu sou para a vida deles. Minha família, que são sinceros, né? Não que os outros não sejam, mas, né, quando a gente vive, né, uma vida, né, onde você tenta construir algo, onde você tem autoridade sobre aquilo e você vê o resultado, você se sente alegre, sabe? E nós, sabe, irmãos, quando nós nos alegramos nas coisas que são de Deus, porque são de Deus, sabe? É como se a alegria de Deus brotasse no nosso coração. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, nós somos fortes. Quando nós entristecemos o coração de Deus, nós somos fracos. E você, sabe, tem que construir algo. Você tem que construir algo na sua vida, sabe? Né? E eu sempre falo assim, irmãos, que o crente é como um imã, né? Ele atrai, né? Ele atrai ali pessoas precisando de ajuda, porque as pessoas olham para você e veem você diferente das outras pessoas. E é muito triste quando as pessoas não enxergam isso. Acham que você é igual. Né? Quando as pessoas acham que você é igual às outras pessoas, existe um sério problema na sua vida espiritual. Quando as pessoas acham que você é igual a ela, que não tem Deus no coração, existe algo diferente na sua vida que você precisa mudar. Quando Mical falou aquilo, Davi falou para ela: olha só o que Davi falou, irmãos. Preste atenção no que Davi falou para sua mulher. E Davi, a Bíblia diz que ele voltou para a casa dele, ele trouxe a arca, voltou para a casa dele para abençoar a casa dele, e foi recebido pela mulher dele, com um senso crítico,
né, demoníaco. E Davi respondeu para ela: eu fiz isso diante do Senhor, ele falou, que me escolheu em lugar de seu pai e toda a casa dele. Ou seja, Saul tinha filhos de Deus. E ele falou: ele me escolheu no lugar do seu pai e da sua casa, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. E aí Deus só escreveu uma observação sobre ela: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe, irmãos, as pessoas estão gerando coisas muito ruins sobre elas. Sabe, eu creio que Deus olhou para Davi, quando ele falou isso: vou fazer ainda mais, vou me humilhar mais ainda, né? Eu sou rei, mas foi Deus que estabeleceu, e eu vou me humilhar diante do Senhor, e vou me alegrar diante do Senhor. Foi isso que ele falou. Ele não olhou para as críticas de Mical e falou: puxa vida, eu fiz isso mesmo, não devia ter feito isso, eu sou rei. Ele falou: vou me humilhar mais, porque eu fiz para o Senhor. E a resposta de Deus para Davi foi uma, e para Mical foi outra. Eu creio que essa mulher, ela morreu frustrada por conta da sua pobreza espiritual e por conta ali desse desígnio terrível que Deus deixou sobre a vida dela não ter filhos do rei de Israel. Sabe, as pessoas estão gerando coisas ruins sobre elas. Quando as pessoas blasfemam contra Deus, irmãos, Deus está ouvindo. Sabe, Deus está vivo, Deus está ouvindo, Deus não mudou. Quando as pessoas estão se alegrando diante de Deus, estão adorando a Deus, Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus não está inerte para não responder uma atitude ou outra atitude. Sabe? Para responder uma atitude ou outra atitude. A resposta de Deus sempre vem. A resposta de Deus sempre vem. Que você nesta manhã possa sacudir a sua vida espiritual para falar: eu vou ser como Davi, eu vou ser um adorador, eu vou ser uma pessoa que entende Deus e que quer fazer a vontade de Deus. E se você errar como Davi errou, ele foi lá e consertou o erro. Ele foi lá e consertou o erro, e dessa vez ele foi mais prudente. Porque ele não queria errar de novo. Ele não queria errar de novo. E quando ele viu, que o Senhor se agradou, ele saltou de alegria. Você imagina, irmãos, um cortejo, um cortejo com um coral de levitas louvando a Deus. Você imagina o rei de Israel, o rei, a autoridade máxima da nação, acompanhando ali, sabe? Você imagina aquilo que aconteceu no meio daquele trajeto. E você imagina o resultado que isso trouxe para as vidas que estavam ali, entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Eu vou dizer para você mais uma vez: seja um crente que entende tudo aquilo que Deus faz. Seja um crente que Deus entende tudo aquilo que Deus faz.
E Deus falou certa vez que as coisas reveladas pertencem ao homem. Que as coisas reveladas pertencem ao homem. E que as coisas ocultas, não reveladas, pertencem a Deus. Tudo que Deus não revelou pertence a Deus. É porque Ele não teve interesse em revelar. Ele não teve interesse em revelar. Certa vez Deus revelando ali as coisas maravilhosas no livro de Apocalipse para João. João estava vendo coisas, teve diversas visões, escreveu as visões todas que estão no livro de Apocalipse. Teve certa visão que Deus falou assim: esta que você viu, você cele e não escreva. Deus sabe, irmãos. Deus sabe aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode ver. Deus sabe aquilo que a gente tem que saber e aquilo que a gente não precisa saber. Deus sabe. E se as coisas reveladas de Deus pertencem ao homem, nós temos que compreendê-la, para que nós possamos o quê? Ser como Deus quer. Existe um modelo de Deus para a sua vida, como para a minha vida, e nós devemos perseguir esse modelo. E qual é esse modelo? É o modelo que o homem prega? Não, é o modelo que Deus prega. É o modelo que Deus falou. É o modelo que Deus ensinou. É o modelo que Deus mostrou. Ele mostrou, né? E se Ele mostrou, Ele pode cobrar. Quando Deus mostra, Deus revela, Ele pode cobrar. Quando Deus não revela, daí não mostra, Ele não pode cobrar o homem. E tem muita coisa revelada para as nossas vidas que Deus quer nos cobrar, para que nós possamos ser homens segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Você deve ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que olha para você e fala: Ele é segundo o meu coração. Ela é segundo o meu coração. Vamos buscar isso, irmãos. Sabe, quando nós tivermos oportunidade de subirmos nesse púlpito ou de cultuarmos a Deus na igreja, que nós façamos de forma verdadeira e intensa, e que nós nos preparemos para as coisas santas. Se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida. Se prepare, se aperfeiçoe, não seja leviano em relação a Deus. Sabe, irmãos, não seja leviano em relação a Deus. E hoje é interessante, eu vou falar algo muito pessoal agora para os irmãos. Antes, já vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas essa madrugada eu estava orando, e a única coisa que eu conseguia pedir para Deus era misericórdia. Era misericórdia. Isso vocês sabem, irmãos, que eu não estava sentindo, né, que eu ia ministrar algo que Deus queria hoje. Eu estava sentindo isso. E eu pedia misericórdia para Deus. Falei: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe? E Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia. E que nós possamos, sabe, nos preocupar com estas coisas, sabe? Nós possamos nos preocupar com essas coisas. Que tudo que você faz para Deus tenha, assim, uma unção e uma consagração específica, para que Deus possa trabalhar e agir sobre a sua vida, através da sua vida, melhor dizendo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós vamos orar, e daqui a pouco nós vamos mais uma vez nos consagrar a Deus. E durante a tua oração, e você vai ser motivado por mim a se consagrar. Eu não vou consagrar a sua vida a Deus. Eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não consigo consagrar a sua vida a Deus. Quando eu vou numa casa,
Se a pessoa não fala assim, pastor, consagra minha casa a Deus, eu não posso fazer isso, eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Né? Se a pessoa não quiser, se a pessoa não desejar, eu não posso fazer isso. É uma consagração nula, porque nada vai acontecer ali, porque a pessoa não pediu, não quis, não desejou, sabe? E é a mesma coisa, sabe, com a pessoa. Se a pessoa ela não quer se consagrar a Deus, não adianta o pastor vir, impor as mãos e ministrar uma consagração. Certa vez eu pedi para o pastor, eu queria o dom de línguas estranhas. E eu não recebi o dom de línguas estranhas. Para ser pior ainda, sim, na minha frustração, né? Olha só as minhas palavras. Para ser pior na minha frustração, minha esposa recebeu. Lógico que eu fiquei feliz, mas aí que eu fiquei mais frustrado ainda. Eu falei, Senhor, né? Eu cheguei pastor, ora por mim aí. Ora por mim para que Deus me conceda o dom de línguas estranhas. Aí o pastor foi e me ungiu lá, né? E orou por mim. E aí ele falou um negócio assim muito interessante. Ele falou assim, tem algo, ele falou assim para mim, tem algo estranho, porque o que Deus me falou é que você já tem o dom de línguas estranhas. Ele falou assim para mim, o que Deus me falou é que você já tem o dom. E aí, irmãos, eu acho que só faltou, ele falou assim, olha, dá liberdade ao Espírito, você vai falar. Deus falou que você já tem. E aí, depois de alguns dias, acho que foi num culto, a Rosana não tinha ido, nesse culto, foi um culto no meio da semana, eu fui falando em línguas estranhas durante todo o trajeto até minha casa. Oi? Não, depois fui para o trabalho falando em línguas estranhas e voltando também. Amanheci, fui para o trabalho falando em língua estranha, fui almoçar em casa falando em língua estranha. Né? E esse é o nosso Deus, sabe, irmãos? Que honra aquele que busca e que deseja, sabe? Então, se você quer, peça a Deus. E Deus vai te dar de forma, sabe, graciosa. De forma graciosa. É de graça. Né? E é maravilhoso isso. Para a glória do Senhor.